Bom dia, meus queridos irmãos. É com uma imensa alegria que mais uma vez eu estou aqui para que nós possamos dar início a um novo semestre letivo. Hoje nós não teremos exatamente uma aula, mas nós teremos um encontro inaugural onde a gente vai passar algumas informações importantes para o decorrer desse nosso próximo semestre. Mas nesse primeiro momento eu gostaria que nós trouxéssemos à memória, né, as bênçãos que nós recebemos. Eu sei que foi um ano muito difícil para todos nós. Nós tivemos, né, o ano de 2020 foi um ano que teve muitos desafios em todas as esferas da nossa vida, né? Então nós tivemos mudanças nos nossos trabalhos, nós tivemos mudanças nas dinâmicas das nossas famílias, né? Nós tivemos toda essa questão do isolamento social, a adaptação a uma nova realidade. Nós nos tivemos que nos deparar com a morte de muitas pessoas próximas a nós, então isso tem os seus desafios, né? Isso mexeu com cada um de nós. Muitos irmãos nossos faleceram também nesse último ano, seja por Covid ou por quaisquer outras causas. Então, foi um ano que nós tivemos muitos desafios. Mas eu acredito que cada um de nós também pode pensar em motivos de gratidão ao Senhor por bênçãos alcançadas. Talvez se não tenhamos uma bênção, né, é, assim tão específica, nós podemos lembrar da bênção da proteção, do cuidado, da graça, né? Afinal, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós podemos nesse momento tirar esse pequeno tempo também para agradecer ao Senhor pelo cuidado, pelo livramento para conosco, para com nossas famílias. Então, apesar das dificuldades que tivemos, certamente nós temos motivos para agradecer ao Senhor. E é com esse espírito que eu gostaria que nós fizéssemos uma oração para que possamos começar essa aula. Então, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós somos fracos, temos nossas limitações, nós passamos por dificuldades, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que cuida, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos tem guardado, nos protegido, ó Deus. Muitas vezes nós nem sabemos, ó Pai, contra quem ou contra o que o Senhor tem nos protegido, mas confiamos que o Senhor tem nos livrado. Nós também agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade de podermos estar em Tua presença, pela oportunidade, ó Pai, de continuarmos sendo igreja, ainda que de uma maneira diferente, nos nossos lares, na igreja, ó Pai, com os encontros um pouco mais restritos, mas ainda assim nós louvamos ao Senhor porque podemos, ó Deus, sentir o Teu amor e o Teu cuidado para cada um de nós. E pedimos, ó Deus, que ao longo, ó Pai, dessa aula, que ao longo, ó Pai, também deste semestre possamos ser abençoados e aprendermos, ó Deus, cada vez mais de Ti. Obrigado por tudo e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus queridos irmãos, nós gostaríamos então de dar as boas-vindas, né? Estamos iniciando mais um semestre letivo e eu sei que os irmãos com certeza estão aí bastante ansiosos, né, com o que acontecerá nesse próximo semestre, nos próximos semestres, né? Eu acredito que nós temos sentido muita falta dos nossos encontros presenciais, né? Realmente é diferente quando a gente tem aula à distância de quando a gente tem aula presencial. O presencial a gente consegue se encontrar, a gente consegue trocar mais ideia, a gente tem uma interação maior. E eu tenho certeza que os irmãos estão ansiosos, assim como os professores, nós estamos ansiosos para retornar às atividades presenciais. Mas, queridos irmãos, nós precisamos pensar uma série de coisas antes de nós retornarmos a qualquer atividade presencial em termos de educação cristã. Sabemos que nós ainda estamos em plena pandemia, nós temos aí uma grande esperança surgindo, que é a questão da vacinação, mas é um processo que ainda vai demorar, né? Sabemos que ainda estamos com os grupos prioritários e o processo não está tão rápido quanto nós gostaríamos, mas nós temos que
embora a gente tenha que se agarrar a essa esperança, essa expectativa, né, de vencer essa fase, essa pandemia, nós ainda precisamos ainda assim manter os cuidados, né? E é por isso que não existe previsão para retorno das atividades presenciais para esse próximo semestre. Então nós continuaremos nesse primeiro semestre ainda, né? Isso já é uma certeza após reuniões, né, com o pastor Mateus. Nós já colocamos essa questão, né, a questão da ansiedade, mas a questão do cuidado. Então não existe previsão, né, para esse primeiro semestre de retorno às atividades presenciais na educação cristã, né? Mas os cultos, as atividades, elas continuam como já vinham acontecendo desde o semestre passado, né, os cultos noturnos, e quaisquer outras mudanças que houverem, ou ampliação, né, de programações, elas vão ser divulgadas, né, pelo WhatsApp da igreja, pelos meios de comunicação da própria igreja. Então nós vamos ficar bastante atentos em relação a isso. Mas em termos de educação cristã, realmente nesse primeiro semestre não haverá volta das nossas atividades presenciais. Mas a gente não precisa ficar triste por isso, né? Porque graças ao Senhor nós temos, e à disposição dos nossos professores, nós temos aí um currículo bastante rico, nós temos diversos temas sendo trabalhados, né? E a gente tem a oportunidade de estudar diversas coisas. Estamos aí com a nossa EBD firme e forte, então não vamos desanimar nesse momento, tá bom? Eu gostaria nesse primeiro momento também a gente fazer não só uma homenagem aos nossos queridos professores, mas a gente gostaria de apresentá-los. Nós temos muitos irmãos que têm chegado à nossa igreja e que talvez não conheçam o nosso corpo docente, né? Então, nós do Ministério de Educação, junto com o Núcleo de Comunicação, produzimos um vídeo, né, para não só homenagear os nossos queridos professores, que, nossa, foram muito parceiros nesse momento, mas para que os irmãos conheçam, né, e conheçam um pouco, né, da formação que cada um tem, tá bom? Então, vamos acompanhar esse vídeo? Olha só, meus irmãos, que corpo docente maravilhoso que nós temos na nossa igreja. Temos um grupo bastante eclético, diversificado, com diversas formações, mas sempre na perspectiva de que nós podemos ensinar uns aos outros, né? E esses queridos irmãos têm se disposto a doar o seu tempo, né, para ensinar a cada um de nós, né? E é uma alegria muito grande podermos contar com esses irmãos nessa missão tão nobre que é a missão de ensinar e aprender acerca da palavra de Deus. E como os irmãos muito bem viram, é importante que os irmãos se matriculem, tá bom? Nós temos um site da nossa EBD, conforme foi divulgado aí no vídeo. Então os irmãos podem se inscrever por lá, aliás, podem não, devem se inscrever por lá. Lá nós vamos ter as ementas, né, o resumo de cada uma das disciplinas que serão ofertadas,
e o irmão pode escolher. Inclusive pode matricular em mais de um curso. Eu sei que tem irmãos que já viram todos os nossos cursos, né, ao longo desse ano. Essa é a vantagem do EAD, né? A vantagem do EAD é que nós podemos participar de várias classes ao mesmo tempo, nós podemos ver o vídeo conforme a nossa disponibilidade, então a gente pode ver no domingo, pode ver durante a semana, o horário que for mais prático para cada um de nós. Então nós temos essa vantagem também, nem tudo é desvantagem, pelo contrário, nós continuamos firmes e fortes e esperamos que os irmãos se matriculem. Ainda temos poucos matriculados para esse semestre, mas nós esperamos que a partir dessa primeira aula, que muitos irmãos realmente se engajem na matrícula, tá bom? E eu gostaria também de aproveitar esse momento para falar um pouquinho dos nossos cursos, né? Nós temos, meus irmãos, 4 eixos, né, na nossa igreja em termos de educação cristã. Esses eixos eles vão nortear o processo de ensino e aprendizagem na nossa vida cristã. Nós sabemos que hoje uma palavra que está muito na moda, e isso não é só no contexto da educação, mas é no contexto de várias áreas, inclusive da saúde, né, que é a integralidade. Então, por muito tempo, o processo de aprendizagem ele foi visto como não tão integral. Ele era muitas vezes visto como somente aquele processo que acontecia ali na sala de aula, né? Então, ali acontecia a aprendizagem. Mas hoje nós sabemos que isso não é verdade, né? Que o indivíduo ele é integral, ele tá inserido no mundo, ele está inserido numa sociedade, num contexto familiar, num contexto social, num contexto eclesiástico. Então, cada um de nós faz parte, né, desse mundo e nós precisamos ter um ensino que seja o mais integral possível. Pedro, mas o que seria um ensino mais integral possível? Um ensino que ele abarque todos os eixos da nossa vida enquanto discípulos de Jesus. Então é por isso que nós temos esses 4 eixos. Então nós temos o eixo teológico, esse eixo é extremamente importante, né, porque vai nos dar a firmeza doutrinária que nós precisamos no mundo em constante mudança, né? Então nós precisamos manter as nossas raízes. Então esse eixo é um eixo extremamente importante, né, para podermos firmar as nossas raízes e manter a nossa fé firme. Mas nós também temos um eixo discipular. O eixo discipular é o eixo que vai trazer temas do cotidiano, temas da nossa prática de vida cristã, que nós precisamos não só aprender os conceitos teóricos, né, e teológicos, mas nós precisamos colocá-los também em prática. Então é por isso que nós temos esse eixo que é o eixo discipular. Temos também o eixo familiar, porque afinal de contas a família é projeto do Senhor para as nossas vidas. Todos nós, se não temos família, pertencemos a uma família. E ainda assim, pertencemos a uma família muito maior que a família de Deus. Então, nesse eixo nós vamos trabalhar temas e aspectos relacionados à dinâmica familiar, aos desafios que são a nós impostos, né, a como nós, como crentes, devemos enxergar a nossa família, qual a importância dela na sociedade, enfim. E por fim nós temos um eixo ministerial, que é um eixo em que nós colocamos em prática e desenvolvemos os nossos dons, os nossos talentos. Cada um de nós tem um papel muito importante no reino do Senhor. Então o Senhor ele nos distribuiu dons e talentos para cada um de nós. Cada um de nós tem um dom e um talento e nós precisamos nos colocar à disposição e precisamos também nos capacitar naquilo que nós queremos exercer em termos de atividade na igreja. Então por isso que existe esse eixo para que nós possamos colocar em prática. Então quando nós falamos de integralidade, de um ensino integral, meus irmãos, nós estamos nos referindo exatamente a isso. Que nós vamos trabalhar a nossa vida cristã como um todo, não enfatizando somente um desses eixos, mas entendendo que todos eles têm a sua devida importância e que juntos eles trazem a nossa formação, tá certo? Então é por isso que é extremamente importante que nós passemos ao longo dos semestres por esses diversos eixos. A mudança que nós tivemos na EBD no último ano, 1 ano e meio, foi exatamente para isso, para que nós possamos passar pelos diversos eixos de formação, né, e passar por essas experiências de ensino que a igreja
nos traz. Então eu gostaria de aproveitar e falar um pouquinho de cada um dos temas que vão ser trabalhados dentro desses eixos, para que aqueles que não conhecem ou que pularam, né, um dos eixos, possa entender, possa compreender, ter uma visão bastante geral acerca de cada um deles. Então, vou projetar aí, o primeiro eixo é o eixo teológico. E esse eixo, como está escrito aí, o objetivo dele é compreender a Bíblia como texto sagrado e saber interpretá-la. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Né? E por ser a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é a única fonte de autoridade para a nossa fé e para a nossa prática. E entendermos como isso foi construído, né, ao longo da própria Escritura, como isso é apresentado e como isso é construído ao longo da história, é extremamente importante na nossa vida cristã. E é a partir da Bíblia, a nossa fonte, né, de fé e prática, que nós podemos construir as doutrinas bíblicas, ou seja, nós podemos entender o conjunto de verdades e valores que a palavra de Deus nos traz. Né? E é também nesse eixo que nós vemos como a história da igreja foi caminhando, como o povo de Deus caminhou e como a igreja tem caminhado. Né? Então entendemos a importância de tudo isso. Então a primeira disciplina que nós temos disponível para que os irmãos possam aproveitar é a disciplina Panorama da História da Igreja. Né? Então essa disciplina é ofertada pelo professor Marlon Meira, que é inclusive formado em História, então é exatamente a área de atuação dele. Ela acontece aos domingos às 18 horas, quando nós enviamos o link, e é um curso que é bastante rico em informações, né, em acontecimentos, mas com um objetivo. Então, quando nós pensamos na história da igreja, nós pensamos, beleza, acabou o Novo Testamento, e o que aconteceu a partir dali? Como que foi a construção da igreja, dos nossos valores, das nossas doutrinas, desde ali da morte e ressurreição do Senhor Jesus até hoje, quando nós estamos aí 2020 anos, né, após seu nascimento. Então é importante a gente entender a evolução que a igreja teve nesse período. Então nesse curso, o professor Marlon ele vai apresentar a história do cristianismo, né, e vai trazer diversos fatos, personagens históricos que foram extremamente importantes. Nós vamos ver que a igreja muitas vezes foi alvo de perseguição. Nós tivemos tanto perseguição externa quanto perseguição interna também. Muitas falsas doutrinas e heresias foram surgindo. E é interessante quando nós olhamos para a história da igreja que muitas dessas doutrinas, dessas seitas, elas persistem ainda nos dias de hoje. Então nós vemos muitos movimentos, muitas vezes disfarçados até mesmo de movimentos evangélicos, que perpetuam doutrinas erradas. Então isso se iniciou há muito tempo lá atrás. Então quando a gente faz esse olhar para a história da igreja, nós conseguimos ter uma compreensão maior, mais ampliada acerca do que é ser igreja nos tempos atuais. Então nós vamos passar não só pela construção, né, das doutrinas, da construção, né, da identidade como igreja, mas vamos passar por momentos históricos importantes, né, como os momentos de perseguição, mas também os momentos como da Reforma Protestante. Né? Por que surgiu a Reforma? Qual a importância da Reforma? Né? Depois vamos ver ali, o professor vai trazer um pouco também acerca dos movimentos missionários um pouco mais modernos. Então é um curso extremamente interessante, extremamente rico, né? Que vai buscar responder diversas perguntas, né? Acerca da nossa formação identitária enquanto igreja. Além do panorama da história da igreja, eu vou projetar aí um próximo tema, que é o panorama do Antigo Testamento, que também faz parte do eixo teológico. Né? Então, o panorama do Antigo Testamento é um curso que é ministrado pela professora Juliana Carvalho, pela professora Vanessa Lopes, por mim, Pedro. Então é um curso maravilhoso em que nós vamos fazer uma viagem ao longo dos livros do Antigo Testamento. Então, como o nome diz, é uma visão panorâmica, uma visão mais generalista acerca da história do Antigo Testamento e de como esse Antigo Testamento foi construído,
quais são os livros do Antigo Testamento, as histórias que são ali contadas. Então nós vamos ver muito acerca da história de Israel, né? Desde ali de sua formação, a partir de Abraão. Nós vamos ver os acontecimentos iniciais ali em Gênesis, né? A criação do mundo. Vamos passar pela formação, né? Do povo de Israel, as dificuldades que esse povo teve. Depois nós vamos ver um reino unificado, vamos ter a divisão do reino, né, entre reino do norte e reino do sul. Nós vamos ter também, vamos passar pelo exílio que tanto o reino do norte quanto o reino do sul eles sofreram, os juízos de Deus que vieram sobre o seu povo. Mas vamos estudar também os profetas que trouxeram mensagens extremamente importantes, né, não só de esperança, mas de admoestação, né, chamando a atenção do povo para a necessidade de estar sempre atentos, de se manter puros. Então o Antigo Testamento ele tem muitos ensinamentos, e é a partir da visão que nós temos de Antigo Testamento que nós podemos construir uma visão biblicamente correta do Novo. Nós sabemos que esses testamentos eles se complementam. Então conhecer, compreender o Antigo Testamento é extremamente importante para entendermos o ministério de Jesus, para entendermos os escritos do Novo Testamento. Afinal, a Bíblia, a sua mensagem ela é perfeita, ela se fecha em si mesma. Então ela tem um início, tem um meio e tem um fim. Então é extremamente importante, né, a gente se dedicar, né, a conhecer mais o Antigo Testamento a partir dessa visão bastante panorâmica. Então nós temos um livro que é adotado, que traz uma visão bastante geral, e nas aulas nós vamos aprofundar um pouco mais cada um desses temas. Então, se o irmão ainda não pôde assistir às aulas de panorama do Antigo Testamento, eu super recomendo, aliás, sou apaixonado por esse tema, recomendo que os irmãos eles assistam às aulas de Antigo Testamento. Passando aí também para o próximo eixo, nós temos aí algumas disciplinas do chamado eixo discipular. O eixo discipular também acontece domingo às 9 horas, e a primeira disciplina que eu gostaria de trazer é a disciplina Relacionamento Discipulador. Esse eixo, meus irmãos, ele tem por objetivo ele desenvolver uma vida pessoal consagrada a Deus, uma vida que é consagrada a Deus, mas uma vida também que tem sua prática bastante no dia a dia, né? Que tem a sua vida colocada literalmente em prática, né? A partir do modelo que o Senhor Jesus ele nos deu, né? Então, com relacionamentos saudáveis, com relacionamentos que buscam levar o outro ao conhecimento da salvação, né? E também uns aos outros quando a gente reforça os valores éticos na nossa caminhada cristã. Então, o primeiro tema é exatamente o tema relacionamento discipulador. Essa disciplina é ministrada pelos pastores Mateus Guerra e Elias Gibe e pela nossa irmã ministra de música Glaucilene Guerra. Então, nesse tema é apresentado a importância da multiplicação de discípulos, a importância de fazermos discípulos. Afinal, essa é a missão do crente, adorar ao Senhor, mas também espalhar a palavra do Senhor para que todos o conheçam. Então, o objetivo desse livro é trazer a importância da palavra intencionalidade, ou seja, que os nossos relacionamentos eles devem carregar em si uma intencionalidade. Então, assim como nós falamos no nosso dia a dia com os nossos amigos de coisas boas que nos acontecem, nós devemos intencionalmente aproveitar as oportunidades para falarmos a cada um deles acerca das boas novas do Evangelho. Então, o livro ele vai chamar exatamente, essa classe vai trazer exatamente essa reflexão da importância. Então, termos um relacionamento discipulador com as pessoas, né, ele vai permear não só a nossa vida individual, mas também a nossa vida enquanto igreja. Né? Então, vai atuar nos ministérios, nos projetos, nos departamentos, na própria escola bíblica. Né? Então, toda igreja deve estar envolvida com fazer discípulos, né? Com falar acerca da palavra de Deus, com o objetivo de apresentar Jesus Cristo para aqueles que não o conhecem. Né? Então, nós devemos acolher, interceder, zelar,
ensinar o Evangelho e solicitar contas. Então é extremamente importante que nós dediquemos tempo para conhecermos acerca do relacionamento discipulador e da importância que ele tem na formação dos discípulos. Tá certo? O próximo tema que nós temos também no eixo discipular é o tema. Eita, projetei corretamente, desculpa. O tema as parábolas de Jesus. Então, no último semestre, nós tivemos um período bastante gratificante que nós dedicamos para estudarmos as palavras de Jesus. Nós vimos nesse curso que Jesus ele usou parábolas em muitos momentos do seu ministério. Né? E por que ele utilizou parábola? Então, ele utilizou parábolas porque as parábolas elas traziam elementos do dia a dia, da cultura, elementos ali do povo, para que Jesus pudesse explicar valores do reino celestial. Né? Então, o objetivo não era apenas falar em códigos, muitas vezes as pessoas não entendessem, Jesus tinha que explicar isso, né, a revelação desses valores, mas essas lições em forma de parábola, elas nos mostram, a partir de exemplos do cotidiano, valores que o Senhor tem acerca do reino e da natureza, né, do seu reino. Então Jesus ele usava essas ilustrações, essas parábolas, para trazer diversos ensinos para os seus discípulos. E essas parábolas elas continuam falando conosco até hoje. Então é importante a gente estudar as parábolas de Jesus para que possamos aplicá-las no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Elas trazem valores maravilhosos do reino para as nossas vidas. Então são aulas bastante práticas, com elementos de fácil acesso, né, que todos nós podemos aprender muito a partir do estudo sistemático das parábolas de Jesus. E para esse próximo semestre nós temos um novo tema também no eixo discipular, que é um guia para viver bem, que são estudos no livro de Provérbios. Então esse é um tema novo, estaremos ainda inaugurando já nesse semestre esse tema acerca do livro de Provérbios. Então sabemos que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então é um livro que ele fala a respeito das máximas da vida, da sabedoria da vida. Então podemos, a partir desse livro, aprendermos lições muito práticas para o nosso dia a dia. Então o livro de Provérbios é um livro bastante prático, né, com máximas acerca da sabedoria. E a gente sabe que hoje existe uma grande ênfase em vivermos bem. Né? Qualidade de vida está bastante em voga. Né? Então, nos tempos que nós vivemos, né, agora na pandemia, nós percebemos o quanto é importante nós termos qualidade de vida. E nada melhor do que o livro de Provérbios para nos dar lições acerca de como termos uma verdadeira qualidade de vida, né? Já que o Senhor é o nosso Criador, então Ele tem um manual perfeito para que como nós podemos nos sentir bem, né, em todas as esferas da nossa vida. Então sabemos que a qualidade de vida ela é a satisfação do indivíduo no que diz respeito à sua vida diária. Então meditarmos nas lições trazidas por Provérbios é uma forma muito interessante de nos sentirmos bem, de colocarmos a verdade do Senhor em prática nas nossas vidas. Então todos aqueles que desejam uma vida feliz e equilibrada, né, pode encontrar nas Sagradas Escrituras a orientação perfeita, né, para o nosso cotidiano. Então esse é um tema novo, né, então convido os irmãos para que possam nos acompanhar. Da mesma forma que aconteceu com o tema de parábolas de Jesus, nós temos aí todos os nossos professores envolvidos nas aulas, na preparação das aulas desse módulo de estudos acerca do livro de Provérbios. Então, os irmãos nos acompanhem, vai ser uma grande alegria iniciar esse tema esse semestre, essa novidade. Então, aguardem aí as novidades de quando nós iniciaremos as aulas em Provérbios, tá ok? E nós temos aí, passando para o próximo eixo, que é o eixo família, nós temos aí os estudos, né, os fundamentos bíblicos da família.
nós temos uma revista da EBD que orienta as nossas discussões, e é nessas aulas que nós vamos compreender melhor a dinâmica familiar, nós vamos botar diversos assuntos em prática, como se dão as relações entre os membros da família, qual a importância da família para a igreja, qual a importância da igreja na família, na construção da família, né? Qual a importância que o Senhor ocupa nas nossas famílias, né? Os valores que nós precisamos ter enquanto membros das nossas famílias, né? Então, sabemos que a família é algo bastante valorizado, é projeto de Deus, e sabemos que muitos desafios afetam as nossas famílias. Então, nós temos os desafios internos, né, da própria dinâmica familiar. Então temos muitas vezes dificuldades de comunicação, dificuldades de relacionamento, isso muitas vezes vai perpassar por assuntos como finanças, né? Enfim, é uma série de temas que vão trazer os conflitos que existem dentro da família, mas nós temos também os conflitos externos à família. Então, como a sociedade enxerga a família, né? Como os valores do mundo têm afetado a forma como nós somos família. Então, e como nós devemos nos proteger, né? Então, são temas muito interessantes, nós vamos ter perspectivas muito boas acerca de como viver em família. Então, se o irmão ainda não assistiu às aulas, né, desse módulo, também convido o irmão, né, ou a irmã a assistir e aproveitar dessas lições maravilhosas que são trazidas pelo pastor Simvaldo Araújo, pelo irmão Alexandre Rios e pelo irmão Luiz Washington. E aí, por fim, meus queridos irmãos, eu gostaria de trazer no último eixo, que é o eixo ministerial, a disciplina de capacitação em Libras. Então, como eu falei, o objetivo do eixo ministerial é exatamente nós termos um momento na nossa escola dominical de nos capacitarmos melhor para o serviço. Então, no caso da disciplina de capacitação em Libras, o objetivo é exatamente trazer a importância, né, que o surdo ele ocupa. E como infelizmente tem sido renegada, né, a comunicação, muitas vezes essa comunidade tem sido excluída exatamente por conta da falta de comunicação, né, conosco, os ouvintes. Então é extremamente importante que a gente se debruce e entenda que o evangelho ele precisa chegar a todas as pessoas. Então é um momento de não só de reflexão, mas de capacitação, né, de modo que aqueles que participem desse curso tenham a oportunidade de conhecer a língua brasileira de sinais, né, um curso introdutório em Libras, né, de modo que se inicie ali o processo de comunicação entre surdos e ouvintes. E também colocar em cada um de nós, ouvintes, né, a importância que nós precisamos dar ao desenvolvimento de um ambiente que seja acolhedor a essa comunidade, um ambiente que seja inclusivo, discipulador. Então, se o evangelho precisa chegar a toda criatura, precisamos nos capacitar para que toda criatura tenha acesso ao evangelho, para que toda criatura tenha a oportunidade de viver uma vida em comunidade na igreja. Então é importante que nós tenhamos esse olhar ampliado para essa comunidade, né? Então por isso que existe o curso de capacitação em Libras. Esse curso ele é um pouco diferente porque ele funciona na modalidade semipresencial. Então existe a postagem das aulas, né, como acontece nas demais disciplinas. Essas aulas são gravadas, mas mensalmente haverá um encontro de atividades, né, para os participantes dessa disciplina. E é importante também, eu coloquei aí, que os irmãos sigam o perfil do nosso Ministério de Surdos, né, no Instagram. Então lá os irmãos vão encontrar um material muito legal acerca desse ministério. Então basta os irmãos colocarem no Instagram Surdos IBCT, os irmãos vão encontrar essa página, né, no Instagram e vão poder conhecer um pouco mais acerca das atividades desse ministério. E aí, meus irmãos, após após falar um pouquinho acerca das 7 disciplinas que são ofertadas, né, que serão ofertadas esse semestre de maneira à distância, gostaria de alertar para os irmãos acerca de como funciona a questão do material didático. Bem,
nós temos tanto livros quanto revistas. Algumas disciplinas, elas utilizam revistas, e a revista ela é subsidiada pela igreja, então não tem nenhum custo, tá? Então os irmãos podem pegar a revista conosco, tá? E mais, nós também temos algumas disciplinas que utilizam livros. É o caso, por exemplo, do relacionamento discipulador, é o caso de Panorama da História da Igreja e Panorama do Antigo Testamento. Então, os irmãos que se matricularem nessas disciplinas e que desejarem adquirir o material didático, podem adquiri-lo. Ele tem um custo simbólico de R$ 15. Na verdade, é um custo bem simbólico mesmo. A igreja paga a maior parte, na verdade, do valor, né, de cada um desses livros. Mas é importante que o irmão adquira esse livro, né, para que possa acompanhar melhor as aulas e ter uma ferramenta de acesso, enfim, né, uma ferramenta para consulta, tá bom? A entrega do material didático esse semestre ela acontecerá em 2 dias. No dia 7 de fevereiro, né, no caso hoje à noite, né, um pouquinho antes e após o culto noturno, e no domingo, dia 21 de fevereiro. Então, programem essas datas, separem essas datas para que os irmãos possam buscar o material didático. Como eu falei, como o livro ele tem custo, então é importante que a gente fale como você pode comprar, né, esse livro. Então o irmão pode levar pagando tanto no cartão de crédito ou de débito, o irmão pode pagar em dinheiro, ou então também fazendo um Pix para a igreja. Irmãos, Pix é uma coisa muito boa. Então é importante, né, caso o irmão tenha alguma dificuldade, enfim, Pix vale muito a pena, é uma transferência gratuita, né, imediata, instantânea, então facilita bastante a nossa vida, pelo menos facilitou a minha, né? Então nós temos aí várias opções e formas de pagamento, tá bom? Hoje mesmo também, né, pela manhã, está sendo enviado pelo WhatsApp da igreja os links dos nossos grupos de WhatsApp. Então os irmãos podem entrar no WhatsApp, no grupo referente a cada disciplina, e ali vão ser postadas as informações acerca de cada uma das aulas. Então os irmãos não esqueçam de se matricular na escola dominical, né, no site da igreja, e de entrar também no grupo do WhatsApp para receber todas as informações importantes. Tá bom? No mais, meus irmãos, qualquer dúvida que os irmãos tiverem, os irmãos podem procurar a minha, a irmã Vanessa, podem também procurar o WhatsApp da igreja, tá bom? E eu desejo que nós tenhamos realmente um semestre excelente, um semestre abençoado, rico em oportunidades de aprendizagem, e mais uma vez eu digo que é uma alegria para nós estarmos aqui, e desejamos a todos um semestre muito, muito, muito abençoado. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe, que cada um de nós tenha um domingo muito feliz e abençoado na presença do nosso Senhor. Amém?